Olá malta, bem-vindos a mais um episódio do DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural que vos traz tudo sobre os jogos de tabuleiro em português e com outra exposição desta equipa de 3 amigos apaixonados pelos jogos de tabuleiro que adora ser a vossa companhia nestas conversas. O meu nome é Marco Silva e tenho o enorme prazer de estar a gravar mais um episódio com meus bons amigos Miguel Lourenço. Olá Miguel. Olá Marco, olá pessoal. Viva Miguel. E Bruno Maciel, viva Bruno. Olá Marco, olá pessoal. Viva. Pessoal, vocês já sabem o que é que vem a seguir, não já? Ora, bora lá. Cantem comigo, digam comigo. Barrigada de jogos. Ora, cá estamos para mais uma Barrigada de Jogos, a rubrica do DICE Podcast, que consiste num curto segmento, onde cada um de nós vai partilhar a lista de jogos que esteve a jogar nos últimos 15 dias convosco, sem grandes descrições, sem irmos assim muito a fundo, é um formato de conversa, e sem mais demoras, vamos avançar então para a Barrigada de Jogos de hoje. Bruno, bora lá então, abrir aqui o apetite aqui da malta. O que é que andaste a jogar? Olha, nos últimos 15 dias aproveitei para jogar jogos que já não jogava há algum tempo, portanto não há aqui nenhuma novidade. O que eu joguei foi o 1960 da Making of a President, novamente, porque se tornou o jogo de eleição para 2 jogadores, e houve aí um dos dias em que éramos só 2, e foi mais uma vez um sucesso, foi mais uma pessoa nova que experimentou o jogo e adorou. Desta vez perdi, por isso ele adorou ainda mais. Joguei o Great Western Trail, já não jogava há bastante tempo, e como tinha jogado no BGA para experimentar, relembrei-me das regras, e isto está a começar a tornar-se um hábito, que é quando me relembro das regras lá, ponho na mesa, e correu bastante bem. O jogo dos Cowboys, do Alexander Pfister. E depois também joguei um jogo que já não jogava para aí há uns 2 anos ou 3, que é o Dinosaur Island, e não era assim tão difícil relembrar as regras como eu pensava que ia ser. E pá, joga-se muito bem. E mais uma vez foi um sucesso. 2 pessoas que não tinham jogado e que, pelos vistos, eu nem fazia ideia, eram malucas pelo Jurassic Park. E então aquilo ainda mexeu mais com eles. E querem jogar novamente, agora com expansão, blá blá blá, essas coisas todas. Boa. Portanto, acho que vai à mesa em breve também. Depois joguei o One Tour, um roll and write. Que já falei aqui também dele, assim bastante simples e rápido, e pus na mesa o Bruges do Stefan Feld, também um jogo que eu gosto bastante, também já não jogava há algum tempo. E foi isto. Praticamente coisas novas não existem, mas foi um reavivar da memória. Pá, sim senhor, e gostei muito aí agora fiquei com vontade também de ir jogar, até achei bastante alinhado com a saída do filme de Jurassic Park, não é? Por isso vocês estavam claramente todos aí a preparar-se para o filme. Eu acho que foi tudo isso. Foi coincidência. Estava a olhar para ali, para a estante, e assim, não jogo isto há tanto tempo. Vai ser já hoje. Nem lhes pedi a opinião se gostavam ou não. Quando pus na mesa, eles disseram, mas eu adoro Jurassic Park, ainda bem. Olha, ótimo. Correu bem. Muito bom. Sim senhor, Bruno, grande barrigada aqui já a abrir. Vou passar aqui a palavra ao Miguel. Miguel, continuando aqui neste apetite, o que tiveste tu a jogar? Olha, o que é que eu tive a jogar? Eu estive num evento em que nós participámos ali em Oeiras, e em que eu, numa tarde inteira, consegui jogar meio jogo de Skull King e meio jogo de Sagrada, que foi bom. Meio. Sim, foi meio, porque depois, Miguel, precisamos de ajuda ali, não sei. Pronto, está bem, vai, siga. Portanto, foi meio jogo de Skull King, meio jogo de Sagrada. E depois estive a jogar mais umas coisinhas no BGA. Vou destacar aqui o Innovation, que voltei a jogar. É giro. Bruno a deixar a sua marca? É giro. Sim, não. Eu acho que é daqueles jogos que eu joguei aquilo 1 ou 2 vezes e eu fiquei, isto parece muito complicado. Não é nada complicado, mas é daqueles jogos que temos de estar com muita atenção a tudo, aos símbolos todos que nós temos, que o adversário ou que os adversários têm. Enfim, mas é um bom jogo. Depois estive a jogar 2 coisas mais simples, um No Thanks, e um jogo de mancala chamado Fruit Picking, que é bastante engraçado, e lá está, e é uma mancala, portanto é sempre daquelas mecânicas que eu gosto e que acho interessante.
Sim, senhor, sim, senhor. Espero que vocês, nossos ouvintes, tenham ficado com a barriga cheia com vocês os dois, porque eu joguei muito pouco. Eu vou compensar as últimas vezes que tenho andado aqui sempre com listas enormes. Eu estive fora do país e cortou muito nas oportunidades de jogo. Eu juntei-me, os meus colegas andam aqui todos colados ainda no da Crew, e quando passaram cá em casa, como eu estive fora, então, não sei o quê, não tivemos a jogar da Crew, e eu, está bem, já percebi. Então pronto, foi da Crew, Mission Deep Sea, mais uma vez, avançar mais um bocadinho ali na checklist. Aquilo é um bocado uma checklist, para ser sincero, mas estou a gostar, a sério. Estou a dizer isto assim, é só porque eu não preciso de o jogar todas as vezes que a malta, que eles vêm cá a casa. Podemos jogar outras coisas e depois Conheço o feeling. mas está-se bem, mas não está-se é o bem. da Cru, não é? Só não é o da Cru. Já foi também. Também já foi. Por isso, pronto, a gente há de acabar aquilo, e depois havemos de haver outro vício. Enquanto isso não estava, então ainda conseguimos jogar mais uma vez o Finesse do Project L. Por acaso estou a gostar, gosto muito do jogo com a expansão. A minha namorada não acha o mesmo, já agora. Apesar de ainda não é consensual aqui em casa, mas pronto, como toda a gente ainda queria jogar com a expansão, jogamos outra vez com a expansão. Eu pessoalmente sou da opinião que o jogo ganha imenso com a expansão, por isso, por minha opção, já não jogo sem a expansão do Finesse. Até acho que o jogo fica mais limitado, por isso. Foi um bocado isto que nós jogamos, não deu aqui em casa, não deu para jogar muito mais. Espero conseguir. Estás agora dieta. que já estou por cá. Estava. Estas viagens foi-nos de dieta, realmente jogos de tabuleiro, é muito complicado. Deixa estar, vais-te desforrar na próxima semana. Normalmente acontece isso, por isso estou com essa fezada. Estou com essa fezada que sim. Vamos ver. Olha, cá estamos então para continuar a conversa que começamos no episódio anterior, não é verdade? Para ser, na realidade, o nosso primeiro episódio com 2 partes. Ao que eu digo e concluo que é um bocado incrível como é que nós conseguimos falar tanto sobre comprar e vender jogos de tabuleiro. Ao ponto de conseguimos não completar só um episódio, mas na realidade é completar um único episódio só a falar das compras. Verdade. Tenho a dizer que acho que nós temos um problema, malta, e acho que não tem cura. Acho que já estamos perdidos. Epá, nós quer dizer, nós vamos lá ver, pronto, quer dizer, vocês os dois, talvez, não, eu também. Não, pronto. Ainda está no também denial estou aqui o pensando, Miguel. Pensei que não ias falar do Kickstarter, então. Não. Ok. Não vamos falar disso. Não vamos falar disso. Isso foi no episódio anterior, Bruno. Exato. Neste Pronto, já não. é um problema que todos temos, então. Não, eu é que pensava que não tinha, mas afinal, não, esqueçam. Também. Denial. Ainda estavas a viver o denial, não é? Estavas em negação durante... Estava, mas agora a falar convosco eu pensei, não, realmente eu também. Bolas. Bom, siga. Olha, piadas à parte, nesta parte 2, vamos então nos focar na componente de venda de jogos de tabuleiro. Uma parte que estou muito curioso em ver como é que se vai desenrolar, uma vez que a primeira parte já foi bastante interessante, confesso. Não foi de todo tempo mal passado, adorei a nossa conversa. Malta, se ainda não ouviram, malta que está em casa, não é? Se ainda não ouviram a parte 1, então é só darem um salto em um episódio anterior, nós ficamos aqui, nós esperamos um bocadinho, não há problema. Nós vamos então falar agora sim de venda de jogos. Bruno, eu vou deixar abrir sem grande introdução, porque eu aqui confesso a minha ignorância, vou contribuir, mas não do ponto de vista de vendedor de jogos. Porquê? Porque eu efetivamente, até hoje, nunca vendi um único jogo. Eu acho isso incrível, tu nunca teres vendido jogos. Consegues-me explicar esse fenómeno? Não sei, não há necessidade, pode ser, até eu compreendo, mas para mim isso é muito estranho. Olha, mas somos dois, porque eu também nunca vendi tu também nenhum. não. Epa, Não, pois aqui eu sou também o outlier aqui do episódio, então. Nós estamos a contar com toda a tua experiência, Bruno. Portanto, E olha isso. que ela é bastante vasta nesse Por isso mesmo, estamos a contar com toda a tua experiência vastíssima, não é?
de rodar jogos. Vocês nunca venderam jogos. Eu estava verdade. aqui Quer saber tudo. na minha página do BGG. Por acaso estava com curiosidade de ver quantos jogos é que eu já tive e que já não tenho. E eu Os sei previously owned, não é? Estás a contar os teus previously owned. Exatamente. E eu tenho para aí uns 6 ou 7 que eu doei a determinadas alturas do meu hobby. Portanto, dos 148 jogos que eu já tive, eu direi que pelo menos 140 eu já os vendi. Não há forma de dizer de outra forma. Eu tenho 142 jogos neste momento. Isto quer dizer que eu já vendi mais jogos do que aqueles que eu tenho neste momento. O que também são estatísticas. É curiosidade só. Engraçado. Mas é isto. Eu vendo muitos jogos, mas é sobretudo para fazer uma reciclagem aqui na biblioteca, na minha ludoteca, porque eu cheguei a uma determinada conclusão a determinada altura, que os jogos estão ali, estão a ganhar pó, já não jogo há 2, 3 anos, e depois penso, quando é que eu os vou jogar? Quando eu acho que não vou jogar tão cedo, é porque não fazem falta. E quando não fazem falta, em vez de estar a fazer um rombo na minha carteira mensalmente, que acontece na mesma, mas em vez de ser maior, eu se calhar consigo diminuir aí os impactos dos meus ímpetos. Portanto, mesmo que eu venda, sei lá, 5 ou 7 jogos num determinado mês, aquele valor permite-me comprar 2 ou 3 dos jogos novos. E é assim que eu vou conseguindo manter-me a par dos jogos novos, do culto novo, que vocês sabem que eu sou muito fã disso. E confesso uma coisa. Nós já fazemos este podcast há 2 anos e troca o passo. Mas por aí. Jamais, sim. E eu sinto a necessidade, para além do gosto que eu tenho em jogar jogos novos, de também experienciar o que outras pessoas nas redes sociais vão falando das coisas novas que aparecem, ok? Eu ouço, tenho mais ou menos um feeling do que aquilo é, mas se eu não jogar, não vale a pena estar a falar daquilo que não sei. E então eu tenho sempre esta coisa de tentar estar a par e de poder falar. Às vezes pode haver um tema, pode haver qualquer coisa em que eu não tenho necessidade nenhuma, mas pode ser útil falar sobre esses jogos aqui no podcast. E, portanto, o podcast também é um pouco culpado de eu me exigir a mim próprio de estar atualizado sobre o que anda aí de novo. E esses jogos novos, vocês sabem que não estão baratos. Pelo menos o tipo de jogo que eu gosto, normalmente vem numa caixa assim maior, não é? Não são jogos de cartas à partida, portanto estão para ali para os 50, 60 euros. E pronto. E se eu tenho ali jogos que não jogo, vendo esses e compro um bocadinho menos daquilo que vendo, mas acabo por reciclar as experiências também. É um pouco por aí que a minha cabeça funciona no que toca à venda de jogos. Eu acho que muitos dos nossos ouvintes que devem vender jogos, já agora, digam-nos o que é que vocês também acham deste tópico, malta. Quem é que vende, quem é que nunca vendeu jogos, e o que é que acham, se acham muito estranho, no caso meu e do Miguel, que nunca vendemos jogos, ou então se acham muito estranho é o Bruno andar a vender os seus jogos e não estar a aumentar a sua coleção. Ora, eu, pessoalmente... E tenho também o meu lado colecionador, ok? E eu já tenho isto... Por exemplo, eu ainda hoje, e se calhar fiquei traumatizado com isto, eu tinha uma coleção incrível na altura eu vou-vos contar 2 histórias. Uma coleção incrível que eu tinha de jogos de Mega Drive, na altura, de Genesis. Okay. E estamos a falar em que eu tinha, na boa, para aí uns 45 ou 50 jogos da Mega Drive, ok? Tudo originais, tudo direitinho. Tinha 2 Mega Drives, porque quando estava em minha casa, em casa da minha avó, tinha uma em cada. A minha mãe, como eu passava lá muito tempo, acabou por me arranjar uma para estar lá, porque eu andava sempre com a consola para trás e para a frente, tinha medo que aquilo se estragasse. E pronto, eu tinha estas coisas todas, e depois houve um dia que quis comprar uma consola nova e pronto, e não havia dinheiro para comprar a consola nova, então eu tinha que arranjar forma de a comprar, então vendi a minha coleção toda para comprar uma consola nova. Ainda hoje me arrependo solenemente disso, porque tenho uma coleção de todas as consolas que tive, menos essa, porque essa foi a que eu vendi. Esta é a minha primeira história. A minha segunda história é muito mais recente e pronto, eu tenho imensas memórias de jogar jogos de tabuleiro quando era miúdo com o meu irmão e com o meu padrinho. O meu padrinho faleceu, infelizmente, já há muitos anos.
Mas pronto, ainda o tenho em memória constante e continuada comigo em todos os momentos da minha vida. Era um pai para mim, e todos esses momentos que eu tinha a jogar jogos de tabuleiro com ele, e atenção, jogos clássicos também, a maior parte até, a jogar as damas com ele, a jogar xadrez com ele, nunca ganhei na minha vida inteira, e atenção, eu lia livros de xadrez, ok? Eu era daquelas pessoas que jogava xadrez mesmo a sério, e nunca lhe ganhei, por exemplo, ainda hoje, nem nunca vou ganhar agora, não é? Infelizmente. Pois. E recentemente, minha avó tem quase 100 anos, e estamos a fazer alguma limpeza das coisas que estavam lá na casa dela e tudo, e o meu irmão encontrou e mandou-me recentemente uma fotografia do tabuleiro de damas e xadrez mega antigo, que já era dele quando ele era miúdo, e que eu jogava, e que eu jogava com o meu irmão. Se aquilo algum dia tivesse sido vendido, eu nunca teria outra vez esta memória, que eu já não pensava tantas vezes nisto. Por isso, para mim, a venda é... Não sei se por causa destes momentos, eu estou-vos a dar um exemplo recente, mas já tive muitos destes momentos. Eu volto a jogar as consolas antigas, eu volto a jogar os jogos antigos. E deixa de ser... Assim, vamos ser sinceros. Há jogos antigos com tanta coisa boa nova, não é pela experiência incrível que não consigo ter, se calhar, a jogar um jogo novo, ok? Não é isso. É pela memória do que foi ter jogado aquele jogo, ok? E eu faço isto muito. Volto a jogar muitos jogos da minha infância, volto a jogar muitos jogos de há 5 anos ou 6 anos atrás, que me fazem lembrar momentos que eu trago com carinho. E se eu vender os jogos, deixo de ter acesso a esses momentos. Não é que eu não consiga lembrar, mas não é a mesma coisa. E esta é a minha razão pela qual tenho muita dificuldade em desfazer de jogos que gosto. E eu, como só tenho jogos que gosto, quando compro jogos é porque gosto dos jogos, tenho muita dificuldade depois em desfazer-me deles. Esta é a minha visão. Eu sei que é bastante contraditório do Bruno, e depois tenho um problema de espaço complexo para resolver por causa dessa minha decisão, aliada a também ser uma pessoa como o Bruno do culto do novo, não é? O que não ajuda muito a esse... tanto do ponto de vista financeiro, como do ponto de vista de espaço, como do ponto de vista de gestão completa desta questão. Isto é tudo um problema. Mas pronto, é um problema para o qual eu tenho dificuldade em não lidar com... ou lidar com ele de outra forma. Não sei agora, Miguel, passando a palavra para ti, qual é a tua visão? Pois, Marco, eu estou um bocadinho contigo, ou seja, eu também, quando compro jogos, eu faço toda a minha análise prévia para me assegurar mais ou menos de que quando compro um jogo, que eu vou gostar dele, porque lá está, porque se eu vou estar a gastar dinheiro, pronto, então que seja por uma coisa que eu gosto. Depois, claro, depois acontece sempre que há ali um ou outro que fica na prateleira mais tempo do que os outros, ou assim, enfim. E depois, eu tenho um lado extremamente preguiçoso, que me impede de vender jogos porque depois provavelmente isso implica ir ao correio e tal, epá, e é uma chatice. E eu não me apetece, pronto. Eh, mas eu disse que era um lado extremamente preguiçoso. Mas por isso é que estamos a fazer este episódio, que é para o Bruno poder dar aqui umas dicas à malta de, opá, olha, escusas de ir ao correio ou então traz-me os jogos que eu vendo e tal, ou assim, epá, não sei. Estou a tentar mandar o barro à parede. Enfim, O Bruno, por uma mas... comissão, é capaz de fazer isso. Exato. É tudo negociável. Exatamente. Não, mas pronto. Mas o meu ponto de vista é este. Ou seja, eu provavelmente eu não tenho uma coleção assim tão grande. Mas e isso faz com que a maior parte dos jogos que eu tenha são jogos que eu quero tê-los. Ok? Uhum. Depois pode haver ali, se calhar, meia dúzia ou uma dúzia que se calhar eu já os vendia porque sim, porque estão a ocupar espaço e não estão a ser jogados. Ponto final. Portanto, vale a pena, pá, se calhar valia a pena vendê-los. Mas depois isso também me leva ao outro ponto, que é: há gente que os compra, não é? E isso é um ponto importante. Porque provavelmente a maior parte das pessoas também é muito culto do novo, como nós somos, e se calhar se uma pessoa tentar vender um jogo que já tem 5, 6, 7 anos, ou que não é assim tão conhecido,
será que alguém vai comprar aquilo? Sim, pronto. Não sei, isto depois também são questões que podemos pegar. Mas é basicamente isso. E depois é a minha preguiça que enfim, pronto, não ajuda. Tu levantaste aí uns pontos interessantes. Eu digo-te, eu não vendo jogos. Eu estou em imensos grupos de malta que vende jogos. Vocês não estão bem a ver. E é uma coisa que eu recorrentemente vou lá ver o que é que há e o que é que não há. Também não compro muitos jogos usados. Ok. Também tem aquela coisa do colecionismo e acabo por sempre por... Mas isto já foi pior também. Acho que já fui mais fundamentalista nisto. Eu acho que durante os primeiros anos, opa, eu até passar a barreira dos 120 jogos, eu acho que tinha 120 jogos sem nenhum ser usado. Comprado, claro. Todos eram usados a partir do momento em que vieram para a minha mão. Pronto, azarito. Vieram para a casa errada. Mas comprei-os todos novos. Opa, eu acho que a barreira dos 120, assim, confortavelmente, eu acho que a barreira dos 100, consigo dizer mesmo, confortavelmente, que eu passei a barreira dos 100 sempre com jogos novos. Não sei se devo ter passado a dos 120, mas a dos 100 de certeza. E isso para mim foi também uma razão. Eu não comprava jogos usados porque não via valor em vender. Agora já compro alguns jogos usados, mas continuo sem vontade de vender. Mas o ponto do Miguel é interessante, realmente. Eu, do ponto de vista de comprador, há jogos que estão off-print e eu esses aí contemplo claramente. Se os quiser mesmo ter, vou ter que os comprar usados, o que depois também se torna assim um bocado um preço, para alguns deles pode ser um bocado proibitivo. Acho que também há algum oportunismo aqui aliado a esses momentos, mas eu continuo a achar que existe um mercado para tudo isso e existe também muita gente que prefere comprar um jogo usado e eu vejo o valor nisso. E, apesar de eu não ver, eu consigo reconhecer o valor de eu vou jogar este jogo se calhar 5 vezes, eu vou querer continuar a jogar sempre jogos novos e estar a investir num jogo que é suposto durar muitos anos para eu jogar 4 ou 5 vezes neste ano e depois se calhar não pegar nele durante os próximos 10 anos e não saber se vou pegar depois, porque vou estar continuamente a jogar os jogos novos. Será que compensa o valor dele novo versus comprá-lo a 30% abaixo ou até mesmo a metade do preço? Se o comprar usado, continua a ser funcional, continua a estar em bom estado se eu fizer a compra certa e depois consigo vendê-lo e se calhar até reaver mais facilmente reaver o dinheiro que eu dei dele usado. Porque isto não é como aos carros, não é? Lá por estar em terceira mão já não vale menos por estar em segunda, não é? Ele está sempre em segunda mão, os jogos de tabuleiro. Não há aqui um ledger de quantos donos anteriores é que isto esteve. Acho que nunca perguntei isso, não é? Nunca, quando comprei os jogos, eu perguntei, mas eras o primeiro dono ou isto já compraste isto usado? E se foi usado, qual é o nível de pedigree que isto já tem, não é? Quanto é que já foi? De longe é que já vai da raça, da pureza desta caixa? Eu acho que aí a única pergunta que a malta faz é: mas está aqui tudo, não está? Estão cá as peças todas, não estão? Exatamente. Pronto, okay, está em bom estado. Está em bom estado. É isso que importa, não é? Vamos embora. Então não desvaloriza tanto de um usado comparado com o jogo novo, não é? Bruno, o que é que tu achas destas perguntas que o Miguel levantou e se calhar destes comentários que eu tentei acrescentar aqui à discussão? Deixa-me só dizer que eu aceito e compreendo a vossa abordagem em relação a este tema, porque também eu, durante muito tempo, ofereci resistência a vender os meus jogos. Também há uma parte de mim que é colecionador e eu já falei muitas vezes na Master Print Series da Queened Games que eu fazia, eu estou a dizer fazia já passado, porque foi há pouco tempo, há uns meses atrás, e eu tive a coragem de pensar de uma forma mais realista, que é, há ali 3 ou 4 jogos daquela coleção que eu não vou conseguir. Ponto. Eles já não vão ser, pelo menos pela Queened Games, pela informação que tive, eles não vão voltar ao mercado e se eu os encontrar vai ser um preço, mais vale comprar uma casa. E então, para aí dos 16 jogos que eu tinha,
agora neste momento tenho para aí 8 dessa coleção. E é porque são jogos que eu gosto mesmo deles e não os quero vender. Já não tem nada a ver com a coleção. E eu lembro-me que as primeiras vezes que eu vendi foi com muito custo, tinha medo de me arrepender. E se eu mais tarde quero voltar a jogar e já não tenho o jogo? Tinha esta ideia na minha cabeça. Mas a partir do momento em que eu vendi o primeiro e o segundo, desapeguei-me um pouco a essa... Pronto, é essa sensação e depois tornou-se quase como uma segunda natureza para mim. Já não dá, vai fora. Mas falando agora dessas questões. Primeira, sim, Miguel, dá trabalho vender jogos. Porquê? Porque a parte logística não é só ir ao correio. Ir ao correio ou ir a uma papelaria que tenha uma parceria com uma transportadora, porque agora existem muitos casos desses em que as DHLs desta vida vão buscar um pick-up, vão buscar com uma carrinha um sítio e só tens é que deixar lá o pacote. O problema é esse, tu tens que fazer o pacote. E o pacote também custa dinheiro, e aqui a minha companheira, ela já se passa comigo, porque tudo o que são caixinhas, eu tiro tudo o que está lá dentro da caixinha e depois arrumo as caixinhas assim num cantinho, e ela detesta que eu faça isso, mas eu digo sempre que aquilo ainda vai ser necessário, porque eu não quero ter que ir a um chinês ou uma loja de bricolagem e comprar caixas só para este efeito, porque já estou a bater no lucro que iria receber. E então é as caixinhas, depois é o empacotar, é o teres de escrever as moradas e colar as coisas, e depois chegas lá e afinal aquilo pesa um bocadinho mais do que era suposto, e agora já não pode ir como a encomenda normal, vai ter que ser como uma encomenda expresso, ou lá o nome que eles utilizam, que já é mais caro por causa do peso, mas vais ter que voltar a escrever a morada lá num papel que eles te dão. Portanto, tudo isso sim, dá trabalho. E quando tu vendes 2 ou 3 ou 4, 5 jogos de uma vez só, tens que depois esperar que as pessoas te deem as informações todas, porque tu não queres ir ao correio 2 ou 3 vezes na mesma semana, não é? Portanto, queres aproveitar e ir só uma vez e vai to date, mas às vezes até os próprios clientes, neste caso, demoram-te a dar a informação das moradas, por não vir um mail, etc. E depois os outros que são mais rápidos têm que esperar por causa disso. Portanto, existe aqui também um trabalho extra que tu tens que ter essa paciência para o fazer. E se tu não tens essa paciência, sim, não te recomendo que vendas jogos, porque dá realmente algum trabalho. Em relação a vender jogos em segunda mão, é ter a noção que nem muita gente tem, e vejo coisas que a mim me fazem alguma confusão, apesar de eu dizer que não tenho nada a ver com o que as pessoas vendem nem ao preço que vendem, mas isto é como aos carros. A partir do momento em que compras um carro, desvaloriza logo. É que desvaloriza logo, tu nem precisas de pegar no carro, está comprado, desvalorizou. E aqui é a mesma coisa que o shrink. A partir do momento em que o plástico já não está lá, já desvalorizou 20%, mas tu ainda nem te fizeste o punch nem nada, já desvalorizou. E se tu fizeres o punch, desvaloriza ainda mais. E se depois tu usares durante algum tempo e começar a ver assim umas pequenas marcas assim nos cantos das caixas, ainda desvalorizou mais. E depois se o jogo já não é hot, já ninguém fala dele, desvaloriza ainda mais. Portanto, há que ter essa noção de que não se pode vender ao mesmo preço. E hoje não há desculpa, porque existem comparadores de preços. A moeda é cubes.com, que é para mim a referência, porque é a nível ibérico, mas existem outros a nível da Europa, em que nós podemos ver quanto é que o jogo nem neste momento está à venda em primeira mão. E eu vejo coisas bradar aos céus nestes fóruns assim mais conhecidos, que é, eu olho para o jogo, está à venda a um preço e eu assim, eu conheço este jogo e este jogo está caro, mas deixa-me lá ver, pode ser que eu me esteja enganado, deixa-me lá ver o preço. E realmente ou está mais caro, ou está ao mesmo preço, mas em segunda mão, e eu às vezes, isto é a minha parte mazinha que nunca chegou a acontecer, apetece-me chegar lá e pôr um comentário e perguntar se as peças são de ouro, o que é que aquela edição tem de especial para estar mais cara que em primeira mão, e às vezes até me apetece pôr lá o link a dizer, olha, pessoal, esqueçam aqui, podem vir aqui a este link, vocês veem o preço mais barato do jogo e em primeira mão. Às vezes apetece-me dizer isto porque às vezes as pessoas não têm noção, não sei se fazem isto por intenção ou se querem, ou se não têm noção das coisas, mas para mim enganar as pessoas, podem enganar, eu não gosto muito disso. E depois vejo muitas vezes pessoas a venderem jogos que ficam 2 ou 3 anos à venda, também me faz confusão. E não baixam o preço, ou quando baixam em 1 ou 2 euros, e podem dizer que não têm pressa em vender. Mas depois irrita-me que, passado uns meses,
existam os bumps, que é aqueles comentários só para o post vir cá para cima, porque pelos vistos a pessoa quer realmente vender os jogos. Mas entretanto vais lá ver o início do post, que foi há 2 ou 3 anos, e os jogos estão ali ao mesmo preço e não há qualquer cedência nessa parte. E sim, eu acho que faço algo diferente, sou muito menos resistente a isso. E por isso eu tenho tido uma taxa de sucesso muito grande a vender os jogos, mas eu acho que isso também tem a ver com a minha impaciência. Eu não gosto muito de esperar e não sei se podemos já passar para o próximo ponto, que é dos leilões, que é a forma como eu normalmente vendo os jogos. Eu, como não tenho tempo, ou melhor, eu não tenho paciência para esperar, eu faço aquilo que é... Pessoal, acaba já sábado. Sábado é daqui a 3 ou 4 dias. E isso faz com que eu instile. E para quem me estiver a ouvir, pensa que eu estou a tentar mexer com a cabeça das pessoas. Mas eu instilo sobre as pessoas que vêm uma necessidade de urgência em comprar o jogo. Se eu não der um prazo, não é leilão, mas também as pessoas têm um pouco mais calma na abordagem como leem as coisas. Mas se eu disser, ou pelo menos dar a entender que é uma coisa limitada, mexe com a psique da pessoa e tende a haver ali uma reação mais impulsiva. Eu jogo um pouco com isso, mas também jogo com esta parte que eu disse antes, que é: eu vou ver o preço de um jogo, imaginemos que está a 50 euros em primeira mão, eu ponho sempre mais baixo 40% a 60% desse valor. Esses 40% a 60% depende se o jogo é mais recente ou não, se ainda há muita gente a querer ou não. Tu normalmente tens essa percepção e isso é o que varia. E a minha cabeça tem que estar preparada para dizer: eu não vou perder dinheiro. Eu comprei o jogo, joguei-o, portanto tirei experiência, consegui extrair algo da experiência que o jogo poderia dar. Já acabou e neste momento está na prateleira sem fazer nada. E aquilo que eu consigo extrair, que é o dinheiro que esse jogo me pode dar, pode-me trazer novas experiências. Portanto, eu tenho que formatar a minha cabeça para isso. O que é que acontece? Imaginem um jogo que está a 50 euros, eu ponho a 20 euros. As pessoas, e agora a resposta ao Miguel, está a dizer: será que isto vende? Posso dizer que a taxa de sucesso está acima dos 90%. São muito poucos os jogos que eu não vendo, porque eu ponho mesmo o preço da base muito baixo. E é muito fácil haver uma pessoa que põe 20 euros. E depois uma pessoa que diz: pá, quem gasta 20, gasta 21. Pumba. E depois lá vamos para os bidding wars. Também já falámos num episódio anterior, que eu me aproveito disso porque as pessoas são competitivas. E depois a outra dá 22 e a outra dá 23. No fundo, a minha intenção era vender o jogo a 30. Mas eu pus a 20. Arrisquei-me a perder 10 euros ali. Volto a dizer, não é perder. Iria ganhar 20 sempre. Ou não, se a pessoa também não comprar, o jogo fica meu. E pronto, e as coisas vão evoluindo. Normalmente no último dia do leilão há mais uma guerrinha, que é os snipers que aparecem e querem ficar o jogo querem ficar com o jogo e aproveitando a distração das pessoas. E pronto, e normalmente eu fico com o valor que normalmente eu imaginei que iria extrair do jogo. Posso dizer que nos últimos leilões eu vendi uma média de 7 jogos e foi um total sempre superior a 150 euros. Ok, 7 jogos, e depois o que é que eu fiz com esses 150 euros? Deu para comprar 3 jogos? Talvez tenha dado, porque uma média de 50 euros não é assim muito difícil arranjar desses jogos. Mas estás a perceber? Perdi 4 jogos na minha coleção, em termos de número, mas são 3 jogos que vão à mesa. São mais 3 jogos que eu tomei conhecimento e que posso falar sobre eles, lá está, não só para o podcast, mas eu gosto também de jogá-los para saber do que é que se fala. E é um pouco assim, porque aquilo que eu faço é leilão neste momento. A partir do momento que o primeiro correu bem, eu comecei sempre a usar os leilões e sei que existem outras plataformas. Geek Market, nunca usei, faço sempre no Abro o Jogo. Para mim ainda é a plataforma central para este tipo de atividade. Sei que também há venda no Facebook, OLX, etc. Assim, em coisas um pouco menos especializadas, plataformas menos especializadas, mas para mim o Abro o Jogo continua a ser onde muita gente do hobby acaba por ir lá ter. E como eu já disse, acho que foi no episódio anterior, nós somos tão poucos a nível nacional que as pessoas quase que se conhecem umas às outras. E as pessoas que me conhecem já sabem que o jogo à partida está bem tratado, eu pelo menos tento fazer isso, mas bem já com sleeves. Portanto, isso é outra das coisas. Se as sleeves incrementam no valor que o jogo poderia ter, porque
elas custam dinheiro e eu não vou dar o trabalho de tirar as sleeves todas, vai com as sleeves que são premium. Portanto, já recebi muitos mensagens a agradecer, que não estavam à espera que o jogo tivesse tão bem tratado, que viesse com as sleeves e com as caixinhas, que eu sou um pouco maníaco com as caixinhas para arrumar as coisas. Portanto, acabo também por a ter depois quase que uma reputação boa dentro da comunidade, que sabem que quando eu vou vender jogos de leilão são baratos e acabam por estar bem estimados. E isso ajuda-me depois também a ter uma boa taxa de sucesso quando faço os leilões. Não vendo de forma espontânea e deixar que a coisa se prolongue. Isso deixou de acontecer. Mas digam-me vocês, já compraram lá fora, se compraram noutras plataformas, porque isso eu tenho resolvido internamente e com sucesso. É assim, eu vou-te ser sincero, primeiro admiro-te o teu cuidado, que eu acho que a maior parte das pessoas não tem, by the way, não só de tentar encontrar o que é o equilíbrio do preço. Muita gente se calhar eu há bocado estava a dizer o oportunismo, não é? Há muito oportunismo de vez em quando nestas compras e eu admiro-te esse cuidado. E depois também, pá, eu sei que tu cuidas bem dos jogos, mas se calhar quem ainda não está fidelizado, como tu estavas a dizer, das pessoas que já te compram, não sabe. E é sempre aquela coisa que, pá, assusta-me sempre um bocadinho. Tu falaste nos leilões, tu cobriste muita coisa, por acaso já deste aqui muitos exemplos aqui à malta. Mas tu falaste nos leilões, curiosamente, sabes que o primeiro jogo que eu comprei foi no leilão. Vi um leilão no BGG, estava lá em leilão e disse assim, olha que engraçado, eu já tinha olhado para este jogo, já tinha pensado que se calhar era um jogo interessante, não estava a um preço muito mau, porque pronto, foi um bidding até que fui o primeiro bidder no leilão e ganhei o leilão. Não houve mais ninguém a fazer o bid. Não fui um sniper, ok? Não estou a dizer que fui lá no último minuto e tentei fazer o bid. Muito pelo contrário, até acho que fui para aí. O leilão não estava no início, mas também não foi já é há mais de meio, mas também não era muito. E epá, eu fiz o bid, deixei lá, esqueci-me completamente que estava lá o bid e depois recebi o e-mail a dizer que tinha ficado com o jogo e eu. E com o jogo? Ok, eu fiz um bid. Boa, olha, fixe. Quanto é que foi outra vez? Que já me lembro. Ok. E pronto, e passou-se e achei giro aquilo e já comprei outras coisas em leilão. Tirando leilão, eu só comprei jogos em eventos, nas mesas dos usados. E aí foi onde eu, se calhar, uma Lariacon, naquela mesa dos usados, encontra-se muita coisa, ok? E tenho feito um bocado isso. Agora, há uma diferença entre os leilões que eu fiz e comprar lá na Lariacon, por exemplo, é que eu na Lariacon eu não conheço a pessoa a quem eu comprei, não faço ideia. Estão lá Posso ver aquele é o nickname ou o nome que estava lá no Excel, mas não conheço. Nem registrei, ok? Mas por outro lado, eu peguei no jogo, vi o jogo, abri o jogo, vi as condições com que o jogo estava. Não andei a contar componentes, não é? Pronto, não cheguei a esse ponto. Quantas cartas é que isto tem? Deixa-me contar cartas. Não cheguei a esse ponto, mas pronto, já vês o nível do estado do jogo e consegues ver também o nível de estima que não só que a caixa teve, mas que os componentes dentro da caixa também também tiveram. E de vez em quando cheguei a encontrar alguns jogos com sleeves e essas coisas todas e o gajo fica, uou, ok, afinal ele não é assim tão caro. Acho que também é um bocado o que tu estavas a querer dizer. Mesmo que no teu caso, se tu até mesmo possas pôr um preço um bocadinho mais alto, um gajo diz assim, olha, mas vem com as caixinhas todas XPTO, os arrumadinhos, as sleeves e tudo mais, são um jogo de cartas que tenha muitas sleeves, pronto, tem quase o preço do jogo em sleeves ali, não é? Agora, depois também te limitas um bocado nas vendas, na minha opinião, porque as pessoas que queiram comprar, que não valorizem os jogos sleevados, e conheço algumas pessoas que acham que é um crime sleevar jogos porque se perde o contacto da carta e que a carta é para ser jogada e sentida. O que é um crime é o preço das sleeves. Porque se fossem muito mais baratas, não é? Se fossem muito mais baratas, se calhar havia muito mais gente a comprar jogos, porque depois a malta olha para as sleeves e pensa, espera lá, eu vou ter que gastar mais 30 euros a sleevar isto. Não esquece.
Não vai Sabes acontecer. que, Para isso compra outro jogo. Bem percebo. Não. Mas sabes que há sleeves baratas, não é? Não sei se gostas muito depois da experiência de jogar com a sleeve barata, mas se não comprares Certo. premium, não é? Como o Bruno estava a dizer, que ele quando Certo. compra sleeves premium. Se não comprares E premium, fazes muito também bem, podes ter Bruno. uma experiência. Não é? Depois Bruno, fica e fazes engelhado, muitíssimo não bem. serve. Muitíssimo bem. É impossível de jogar, na mão é horrível e a baralhar e não sei o que é pior. Isso, um tiro no pé, não sei o que é capaz de sofrer menos. A sério, é horrível. Baralhar cartas slivadas com sleeves não premium É não. verdade. é só Por favor. doloroso. É só doloroso. Concordo. E depois fazem aquele barulho que Já elas para não são tão falar que, moles já agora, yeah, 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 yeah. E eu até te digo mais, eu já cheguei a arrebentar sleeves porque elas eram tão boas que a baralhar elas croc, e rasga. E eu, aquilo está tão mole, tão Yeah. fino, não é? Quer dizer, só raspar uma na outra rasgaram. Eu, ok, estas foram a última vez que eu compro sleeves destas. E depois fui a ver, e depois havia umas premium. Eu, deixa-me ver o que é premium. Pronto, e depois comecei a comprar premium. Diga-se de passagem que pronto, isso aprende-se muito rápido quando se está a jogar Magic, já agora. Começas a comprar só premium. Depois disso, eu nunca mais comprei outra coisa, ok? Aquelas sleeves que pareciam micas de andavas na escola, não dão para nada, ok? Verdade, é verdade. Aquilo não é um trabalho, ok? Não é para meter numa capa depois da turma. Aquilo é para sofrer um bocadinho na mão da malta, para baralhar e tudo mais. Eu, quando jogava Magic, aquele baralho levava tareia, ok? Não havia hipótese. Aquilo era baralhado. Era por mim, era pelo adversário, de vez em quando, não é? Porque tu queres baralhar cartas do teu adversário, principalmente quando estás a querer ganhar aquilo, queres uma competição, queres ter certeza que o gajo te manda a fazer. Não houve ali aquele baralhar inocente que a primeira carta nunca sai do sítio, estás a perceber? Sim, Mas sim, meteu sim. ali aquela carta e pronto, e aquilo baralhou, aquelas 3 primeiras cartas ou o quê, que nunca sai do sítio. Depois pousas e, que gandamão. Que caralho. E pronto, um gajo baralha sempre, ou então pelo menos vai partir. Eu acho que nunca joguei Magic sem partir o baralho do adversário, porque pronto, não há cá disso. Mas mesmo assim o gajo ainda pode ter um macetezito que quando lhe sai aquela carta saem logo as 3 que tem que jogar em conjunto. Estás a ver? Que ele deixou lá no macete, mesmo partido, eventualmente ele vai sair. Quando sair, saem juntas, que é para virem todas para a mão assim. Então, toma lá, vamos lá. Ai Deus. Mas pronto, I'm diverging a little bit, sorry, estou a divergir aqui um bocadinho. Miguel, do ponto de vista de para ti, não é? Quer dizer, o Bruno aqui já partilhou aqui muita experiência dele. Do ponto de vista para ti de mesmo o que é que leva eu sei que no teu caso não é o caso de tu quereres vender, mas o que é que leva as pessoas a vender os jogos e tu sentes que isto é um mercado que é bom para o hobby, tu vês isto como uma coisa positiva, independentemente de tu escolheres. Eu acho que eu também não escolho vender, mas independentemente disso, achas que isto é uma coisa boa para o hobby ou achas que o mercado paralelo, visto que não vai dinheiro nenhum nem para a editora nem para o criador, é uma maneira de se calhar prejudicar o hobby, não sei. Qual é a tua opinião sobre isso? Nin. Posso dizer nin? Pronto. Podes. Pronto. Ou seja, acho que é bom para o hobby no sentido lato da coisa, em que o objetivo é ter as pessoas a jogar jogos de tabuleiro e a divertirem-se. Portanto, por aí eu acho que é muito bom para o hobby. Porque é que eu hei de ter jogos na minha prateleira se ficam aqui a apanhar pó e depois eu não vou comprar outros porque são caros e toda a gente sabe que são caros, e se eu for comprar outro depois eu não sei se gosto dele, etc, por aí fora. E então eu ter essa possibilidade de os vender em segunda mão, tudo bem, vendo alguém, não é? E ter este mercado de usados eu acho que é sempre bom. Olha, e agora que estou a falar em mercado de usados, agora lembrei-me de carros. Okay. Não é? Porque também Existe. se calhar a maior parte das pessoas compra carros em segunda mão e isso prejudica também as construtoras e não sei o quê.
não é? Porque Certo. o carro já está Mais ou cá menos. fora, portanto, pronto, Os gajos entraram nesse mundo, não é? Eles compram-te o carro usado para o vender com lucro, porque eles entenderam isso, não é? Certo. A maior parte das pessoas vai comprar às marcas e vai comprar, quando compra um carro, deixa outro carro para troca por um desconto de 8 mil Sim, euros, eles vão não vendê-lo sei por quanto. 16, por isso há um Sim. lucro na mesma, não é? É, Eles entraram no mundo, eles sim, foram lá ok. buscar. Ok, mas sim, neste caso até é bastante diferente. Mas agora por o mercado dos usados agora fez-me lembrar. Lembraste. Mas Sim, claro, mas é verdade, é um portanto, mercado que existe. neste ponto, portanto, eu acho que pode ser bom para o hobby por causa disso, porque vais ter mais gente satisfeita e mais gente a levar jogos à mesa e isso é sempre positivo. Por outro lado, como estavas a dizer, epá, as editoras depois não vão vender tanto porque, pronto, não é? Olha, isto faz-me lembrar também uma conversa que o Bruno tinha tido em que as editoras vendiam só uma cópia para 4 pessoas jogarem. Aqui as editoras vendem uma cópia para 20 pessoas jogarem porque aquilo vai passando de mão em mão, não é? E Sim. vai passando por várias mesas, porque depois é vendido, é revendido, é revendido. Pronto. Portanto, por aí eu acho que pode não ser muito positivo para as editoras. No entanto, o trabalho das editoras, no meu ponto de vista, também é outro, que é lançar coisas novas cá para fora. Não é? E portanto, tens essa parte do eu lancei um jogo este ano e eu sei que o jogo tem o seu tempo de vida. O seu tempo de vida de mercado, não é? De mercado enquanto novo. E é 1 ano, 2 anos. A partir de 1 ano, 2 anos, 3 anos, se calhar o jogo vai sair naturalmente de print, pelo menos do lado da editora. E isso é E mais depois ou temos menos o Catan. normal. Epá, sim, depois Só tens tinha os que meter. Catans e os Carcassones e essas coisas. Mas normalmente isso volta a entrar em print quando há uma expansão. Mas aí está tudo bem, percebes? Porque depois tu lanças as expansões para os jogos e tal, e depois voltas a fazer outro print porque agora já tens a expansão, portanto, olha, vamos voltar a fazer um print do jogo base e tal, não sei o quê. Pronto. Sim, depois tens o Catan outra vez. Eh, mas esse vende, pronto. Fazer o quê? Pronto, Então enfim. só estava a meter Eu contigo com sei, o eu que tu sei, eu disseste. sei, eu sei. Lembra-me bué o Catan. Sim, eu sei, mas lá está. Mas esse é um mau exemplo. É um bom mau exemplo, não é? Porque o Cata vende-se há 25 anos. Yeah. Agora, se tu fores pegar num jogo que saiu em 2010, pá, diz-me quantos jogos assim de repente é que tu sabes que saíram há 10 anos atrás e que hoje ainda tens ali um print regular, tirando aqueles que realmente a malta conhece e que são bastante bem conhecidos, não é? Tirando aqueles que ficaram na ribalta durante muito tempo. Exatamente. Olha, Exatamente. pegar no jogo preferido do Bruno, no Love Letter, não é? E assim ainda hoje vende e reedita, não é? Por isso é que. Nossa Senhora. Mas aí é diferente. Mas aí é diferente. Mas reedita com outro tema, reedita com outras. Claro. Estás a ver? Pronto. E portanto já é outro jogo. Já é. Portanto, aí isso vai de encontro ao que eu estava a dizer, que isso é o trabalho da editora, que é o Love Editora. Letter vende, e então, como vende, vamos pôr aqui o tema do Batman e vamos vender o Love Letter Batman. E depois, olha, Yeah. já agora vamos vender o Love Letter do Homem-Aranha. Pumba, isto vende outra vez. Pronto. Yeah. Não é? Ou Mas então é fazes outro como. jogo. Mas é outro se- título, se- percebes? Não Eu é percebo. o mesmo. Não é o mesmo. Pronto. Mas Portanto, é assim, eu estou-me a lembrar, por exemplo, ainda agora recentemente estávamos os três a discutir off, não é? Deste episódio, o Tsuru, que lança uma edição limitada de coleção e não sei o quê, e pronto, e há de vender, eles não precisam de vender muitos, porque o jogo não era tão caro como esta edição limitada, a $350 mais portes, pá. eles não... São com peças em ouro. Eu acho que só falta isso, Nem- meu. nem- Acho que a Mas é próxima mesmo. edição Mas é tipo, dourado. Eu ouvi que era. Bem, percebi que havia miniaturas em ouro, portanto. Miniaturas em ouro. Eu nem vou comentar. Portanto, Porque daí o preço, mas sim, mesmo assim não faz muito sentido. não. É mesmo a peça de luxo.
Mas estás a ver, reeditam um jogo que já está off-print, não é? À bué. Quer dizer, não deve estar off-print, que eles continuam a vender o jogo base. Mas bom, ainda há pouco tempo fizeram um Kickstarter para lançar a terceira versão do jogo, o Phoenix. Não sei se é a terceira, será? Não, 1, 2, só pode ser terceira. Acho que não houve 4, por isso esta é a terceira edição do jogo. E reeditaram o primeiro, para quem queria. E agora, pronto, há que lançar uma versão Limited Collector's Edition para vender. Por isso, epá, isto aqui, como é limitada, aposto contigo que usada isto vai valer, se vale 350 mais portes novo, este aqui é daqueles que se calhar vai haver alguma maluco a vender por 500 ou 600 usado, não é? Como... E provavelmente há de haver alguém que compre. Mas, E depois, mas a questão... assustador. Mas aí a questão é outra, não é? Isso se calhar estamos a falar de editoras que também podem fazer estes tipos de Kickstarters, não é? Que também não é uma Sim. coisa muito Claro, é verdade. comum, não é? Se pegarmos em 90% ou 80% das editoras, estamos a pegar no caso que, Marco, tu estavas a dizer, que é, pá, as editoras têm alguma dificuldade, obviamente, em ganhar dinheiro mesmo com as margens e com os jogos que lançam. Portanto, se calhar esta questão dos usados, voltando aqui um bocadinho e fechando a bola, acho, acho que obviamente é prejudicial para as editoras o mercado dos usados, mas por outro lado, a responsabilidade das editoras também tem que ser lançar jogos novos, que é para continuar a fazer com que as pessoas se mantenham interessadas nos títulos que eles têm para mostrar, porque senão lá está, porque senão estamos sempre a vender catá. Sim. E há uma coisa que eu acho que também é positiva no mercado paralelo. Não sei se isso acontece convosco, mas quando estou a tentar converter pessoas para o hobby, para nós é fácil. Nós que já estamos cá e mensalmente podemos olhar para um jogo e gastar 50, 60 euros, ou seja o que for num jogo, e é uma coisa banalíssima. Para quem está a ser convertido e diz, epá, isto é fixe, quanto é que custa isto? Se eu disser, olha, isto custa 50 euros, eles não estão dispostos a pagar 50 euros por uma coisa que ainda é um pouco desconhecida, se não sabem se vai correr bem em casa deles, com o grupo deles, porque obviamente depois eles quererão mostrar a novas pessoas, e muitas vezes perguntam-me se não existem sítios onde se vendem em segunda mão, e é aí que eu normalmente falo do Abre o Jogo, Facebook, etc. E isso é uma boa oportunidade para encontrar jogos a preços mais baratos, e às vezes, e não falamos disto, às vezes as suas próprias lojas online têm jogos em segunda mão. Também existe isso, não é só pessoas para pessoas, existem lojas que o fazem. Mas eu acho que isto é também uma boa forma de pessoas novas entrarem no hobby, porque sinto que as pessoas que ainda não estão cá dentro não estão dispostas a pagar um balúrdio. Para eles é um balúrdio, para nós é uma coisa normal, por um jogo novo. Olha, já agora, pegando nesse tema, eu ainda foi a semana passada, se não me engano, em que eu estava a ter precisamente essa conversa com uma pessoa que não está por dentro dos jogos de tabuleiro modernos e pronto, e que me falava nos normais, dos monopólios, os triviais e não sei o quê, e pronto, e eu estava ali a tentar começar a evangelizar e tal, e depois mostrei ali 2 ou 3, pá, simples, tipo Sagrada e coisas assim, tipo, olha, começa por aqui, coisas mais fáceis, mas que são engraçadas e são interessantes. E a pergunta foi, então, mas quanto é que isso custa? Isto é à volta de 30 e poucos, 35 euros, à volta disso. Pá, isso é muito caro. Pá, isso é muito caro. E eu disse logo, pois está bem, certo, eu percebo isso, mas olha que o preço deles não é mais ou menos isto. Então e porquê que isto é tão caro? E depois pronto, depois lá estive a explicar que realmente há toda uma questão de componentes, de materiais, etc. Blá, blá, blá. Pronto. Pois, pá, faz sentido e tal. Bom, o resumo da história foi que a pessoa depois ficou, então isso eu depois não gosto. Aí é que está o problema, não é? Isso eu depois não gosto. E eu cheguei-me à frente e eu, passado uns dias, eu emprestei-lhe a minha cópia do Sagrada e disse, olha, leva, experimenta. Eu, por acaso, este eu tenho, por isso, olha,
experimenta, depois dás-me para a semana ou para a outra, quando coisa. Mas experimenta, depois se gostares, compras. Boa? Ah, pá, obrigadinha. Pá. Pronto, porque acho que também tem que ser assim. Não é um mercado de usados, porque eu não vendi o jogo, eu Sim, emprestei-o, sim, sim. mas às vezes também podemos nós também chegar-nos aqui um bocadinho à frente e dizer, olha, então mas pá, experimenta. Especialmente para quem não conhece, não é? Quem Sim, já sim. conhece, já conhece. Fizeste um bom serviço e também, lá está, nós conhecemos tanta coisa e quem não Yeah. está cá no hobby não conhece praticamente nada, mas agora é o único que eu me lembro, não quero fazer propagandas só uma loja, mas pelo menos a jogar tabuleiro sei que faz aquilo que se fazia com os filmes, com as cassetes, que é aluguer de jogos. Sim, E se uma pessoa não está disposta a pagar 30, 40, 50 euros por um jogo, se calhar está disposta a pagar 3 euros ou 4, ou seja lá o que for, por ter o jogo durante 1 ou 2 dias, não sei, estou a dizer assim de Acho que é uma cabeça, não semana. faço ideia. Sim, Uma acho que é uma semana? semana. Não, é Sim, acho que é muito. uma semana. E pronto, é uma forma de ter experiências sem se apegar a um valor que não está disposto a pagar. Não me tinha lembrado disso, lembrei-me agora, e porque tu agora falaste disso, Miguel, mas lá está, o mercado, lá está, as coisas evoluem e este aqui para nós é novo, se calhar no estrangeiro é algo que se faz de forma regular, mas que eu saiba em Portugal é a única que faz. Se calhar também estou enganado, mas é uma solução. É uma solução. Eu acho o problema do aluguer de jogos de tabuleiro é a logística toda por trás disto, não é? Quer dizer, já é difícil entregar jogos para venda, fazer um ciclo de aluguer Aí é que está. de uma coisa que não é. É porque, ao contrário do que acontecia nos videoclubes, a Netflix fez aluguer de filmes, mas eles mandavam-te pelo correio, uma coisa pequena que cabia que não pagava mais portes para chegar à tua casa e podiam perfeitamente incluir um envelope de retorno e o custo era marginal, o custo logístico era marginal. Não era assim tão baixo quanto isso, mas dentro do custo de um aluguer tu não te custava tanto enviar um envelope que leva um selo e que eles compravam aquilo em quantidade, já estava pré-pago e até compravam aquilo a um preço muito barato, que não é a mesma coisa que envio de encomendas, ok? O envio de uma Certo. encomenda, não é? Já não é um envelope, já requer uma logística para entrega, já podes não estar em casa. O filme, estavas fora de casa, chegavas a casa à noite, ias ao correio, olha o filme para eu ver hoje à noite. E depois no dia seguinte, no caminho para o trabalho, já o viste, metias no correio Sim, e estava feito. Sim. Isto era o que o Sim. Netflix fazia. Certo. Eu ainda me lembro disto ser feito assim. Ok? Mas e Isto é podias uma- ter 3 filmes e não sei o que, era uma coisa. Isto é uma coisa mais local, não é? Isto é feito em Lisboa, as pessoas deslocam-se ao espaço físico, vão buscar o jogo e vão devolver. Sim. E, obviamente, para quem vive em Lisboa ou nos arredores, torna-se minimamente acessível. Para quem vive longe, não vejo isto a ser uma solução prática, digo eu. Yeah. Não é muito Exatamente, fácil, a questão é mesmo essa. Pá, e eu vejo isso a ser uma coisa interessante para aqueles jogos grandes e caros que tu queres, que tu se calhar tens muita dificuldade em jogar. Eu contra mim falo, porque eu sou o gajo que compra esses jogos e depois anda tipo um ano a tentar convencer a malta a jogar o jogo. Porque eu quero jogá-lo e sei que aquilo vai demorar muitas horas e levo o manual comigo de férias para ler e estou como se fosse um livro e parece que li É um umas 10 livro. horas a estudar o jogo. Sim, muitos deles é um livro, é verdade. É um livro. Estou aqui a tentar enganar como se as fosse, pessoas. É como se fosse. Não, aquilo é um livro. Desculpa lá, Não, mas eu agora sim. vou ter que puxar dos meus galões e vou ter que dizer: não, aquilo é um livro, desculpa lá, não me venhas cá com coisas. Senão a malta que o escreveu diz: então, mas isto é o quê? Então, mas o que é que eu ando aqui a fazer? Eu meti poesia aqui no meio, por isso isto já é uma obra-prima. Tem flavor text, é um livro, não quer saber. Não, mas a realidade é que para esses jogos eu vejo isso, o mercado usado ou este mercado de aluguer, como um contributo interessante para o hobby. Eu lancei a pergunta, depois se calhar é um bocado ingrato para os nossos ouvintes, eu acabei por também não dar a minha opinião sobre a mesma pergunta. Eu acho que
o mercado dos usados tipicamente é visto como uma coisa má para todos os... na roupa, as pessoas queimam roupa antes, em vez de as marcas de luxo e tudo mais, querem matar esse mercado por completo, não querem sequer que isso exista, ao ponto de destruírem as peças em vez delas irem parar um mercado de usados, e existe todo um problema até por causa disso nessa indústria. No caso dos videojogos, por exemplo, durante anos já se tentou matar esse mercado, e a introdução do mercado digital nos videojogos foi exatamente para matar o mercado usado. Para os nossos ouvintes que jogam videojogos, vão de reparar que não fica mais barato vocês comprarem um jogo digital, mas depois não o podem vender, ok? Foi esse o target, ok? Este foi o grande objetivo. Claro está, o comodismo de vocês poderem jogar e pronto, é tudo isso, mas também foi o combate durante anos, foi discutido vastamente mesmo nos fóruns todos, esta vontade das marcas de matarem esse mercado para conseguirem maximizar os lucros. Por isso, eu nunca tive esta conversa com nenhuma editora, mas eu acredito que para as editoras isto seja visto como algo que não é muito interessante. Agora, o hobby está muito no início, por isso é que eu acho que também não há tanta discussão à volta disto. O hobby tem tudo para crescer no mercado untapped, não é? Nas pessoas que ainda são novas no hobby. E essas pessoas vão comprar novo, não vão comprar usado. Ninguém entra numa coisa nova e vai comprar a versão usada de seja do que for, porque a pessoa não conhece. Não tem como entrar nesse mercado usado, não sabe o que é que há de comprar, não tem confiança para ir comprar uma coisa que ainda não conhece, a uma pessoa estranha que não sabe se vai ser enganado ou não. E atenção, nós todos já estamos à vontade com o hobby para não pensarmos nisto, mas se pensarem para trás, vocês vão a uma loja tipo uma FNAC ou mesmo uma loja de especialidade de jogos de tabuleiro, vocês estão lá e estão a ver os jogos embalados e tudo, estão com uma confiança muito grande do que é que vocês estão a comprar, coisa que não vão sentir essa confiança porque foram ao LX e compraram seja o que for, de certeza, ok? Por isso, esse mercado é sempre das editoras, e esse é que eu acho quando existe mais para crescer aí do que em pessoas como nós, que já está aqui no hobby e que já compra muito novo e também não pode comprar muito usado e de certeza compra mais do que o mercado novo. Por isso, a minha opinião é, não está a fazer mal ao hobby, mas o hobby ainda está muito no início. Isto facilmente se torna um problema num hobby como este, ao contrário do que acontece, por exemplo, no mundo dos videojogos, onde o número de jogos lançados e lançar jogos é muito mais fácil, e aquilo acho que ele nunca fez mal às editoras. Fez mal ao bottom line delas, não é? Neste caso ao top line, à linha de lucro daquelas empresas, porque já não tinham muito mais por onde crescer, quer dizer, já andavam a lutar para vender mais consolas e não conseguiam, e por causa disso precisavam que as pessoas que jogam e que têm as consolas não andassem no mercado usado, que era a única maneira de venderem mais, porque o mercado já estava esgotado. Mas também já eram a segunda coisa mais vendida. Já videojogos, se me lembro bem, exatamente, chegou a estar, não sei se já está, já não sigo muito isso, mas vendia tanto como ao cinema mais a música juntos durante algum tempo. Por isso, se isto é verdade, é um mercado que já está esgotado, não é? Ou que já está perto de estar esgotado, que não é, na minha opinião, o sítio onde está os board games, os jogos de tabuleiro. Sim. Sim, então, é a minha opinião sobre a pergunta que eu lancei. Não muito informada, mas falta aqui a opinião de uma editora, na minha opinião. Mas tu tens razão, Marco. Disseste muita coisa acertada, e nós não falámos ainda aqui sobre os riscos da venda ou da compra em segunda mão, e eles existem, não são poucos. Eu posso partilhar ainda uma situação que aconteceu no meu último leilão, em que havia um jogo que eu não jogava há bastante tempo. Eu tinha feito já o leilão, o jogo já estava reservado a uma pessoa porque já tinha fechado o leilão, e quando eu vou para pôr o jogo no pacote, existe uma daquelas presilhas das estantes que normalmente ficam presas à parede. Quando eu puxo o jogo, aquilo toca lá e rasgou um bocadinho da caixa, e eu, oh meu Deus, então eu digo que o jogo está em excelente estado, etc. Pronto, mas isso já faz parte da seriedade da pessoa, de olha, eu sei que tu licitaste isto, e eu
vou-te tirar uma fotografia, vou-te tirar X valor, porque acho que não faz sentido comprares ao valor que compraste, porque eu disse que estava em excelente estado e agora está assim, e agora diz-me tu se queres comprar ou não te vão enviar sem tu me dares o aval. Mas pode haver situações em que eu até ponho tudo em condições na caixa, mas depois alguém é muito pouco cuidadoso na forma como transporta aquilo, anda ali aos trambolhões, e o jogo chega num estado diferente, digamos só assim. Depois quem é que eu vou tirar justificações ou explicações? É a pessoa que vendeu e que diz que estava em excelentes condições quando saiu daqui, a pessoa que vai se queixar ao CDT. Pronto. E, para além de que aquilo que está dentro da caixa pode não ser exatamente aquilo que tu estás à espera, pode faltar uma carta, pode faltar um componente, que até às vezes a pessoa que vende não tem noção porque já não joga há imenso tempo e nunca sentiu a falta de algo, pode não ser por engano ou querer enganar, e às vezes isso acontece. E são riscos. E se tu comprares, obviamente, em primeira mão, podes sempre contactar a editora, tens sempre essa confiança. Obviamente, também se for em segunda mão, já aconteceu contactar a editora porque falta aqui isto e aquilo, e as editoras nesse aspecto normalmente são muito... São proativas, querem arranjar soluções e acabam por resolver o teu problema. Mas existem situações, e ainda houve aí há uns tempos no Abre o Jogo, ou foi no Abre o Jogo ou foi no Facebook, não faço ideia, mas foi num desses, em que havia gente que estava a denunciar alguém que estava-se a fazer passar por alguém que vendia o jogo X, o dinheiro era transferido e o jogo não aparecia, e depois esse username deixava de existir. Isto são coisas, não é? Que acontecem ainda. E normalmente quando acontecem uma vez, porque depois as pessoas denunciam, e a menos que seja criado um novo username e essa pessoa anda a passar pelos pingos da chuva. Mas lá está, também tem que haver confiança na pessoa. Se for uma pessoa desconhecida, existe sempre o risco de não ser exatamente aquilo que nós estamos à espera de comprar, e se é que chega, não é? Não é que isto aconteça regularmente, posso dizer que isto é uma exceção no meio de muita regra, mas são riscos que normalmente não existem quando se compra em primeira mão. Portanto, nem tudo é bom nesta parte da venda, porque eu nunca tive uma má experiência, posso dizer, mas já assisti a coisas não muito bonitas. Infelizmente é mesmo verdade. Isto é válido em qualquer... não é só aqui nos jogos de tabuleiro, mas nos jogos em tabuleiro em particular é mais fácil isso acontecer, e de vez em quando nem é por... Opa, gostei muito da tua partilha, Bruno, obrigado por teres feito não fizeste por mal, aquilo aconteceu, não enganaste ninguém, na realidade quando tu puseste à venda ele estava na prateleira, e ao sair da prateleira aconteceu isso. Olha, eu ainda agora recentemente estava a fazer um unboxing, e ao fechar a caixa, por acaso já não está no vídeo, mas ao fechar a caixa aquilo não encaixou exatamente direito, só que como o jogo é bué pesado, eu ao largar e ao fazer um bocadinho de força, a caixa rasgou no canto logo. Eu fiquei doente. Fiquei doente. Tu tens que reparar a caixa, mas eu agora podia perfeitamente o jogo chegou a um Kickstarter que eu fiz. Eu fiz até o vídeo do unboxing e tudo, não é? Seria completamente desonesto da minha parte, mas eu até podia dizer à editora: isto chegou assim e vinha aqui com a caixa rasgada. Houve um Kickstarter, de certeza que há muita gente que faz. Não fiz, mas houve um Kickstarter que me chegou com a caixa completamente desfeita. Primeiro, a própria caixa que trazia a encomenda, certo, já não via num estado muito... Eu conseguia ver para dentro da caixa, ok? Assim, dava para... largo, dava para meteres uma mão lá dentro, ok? Era o quanto aquilo tinha rebentado de lado. Eu não consigo... Assim, era bué pesado o jogo. O jogo caiu. A única hipótese daquilo ter acontecido, o homem pegou naquela caixa, aquilo era um jogo bem pesado, era o Overboss. O Overboss da Broadwise Games, e que eu trazia com os extras todos e com as coisas todas. O gajo deixou cair a caixa, ninguém me disse nada. Entregaram uma caixa ali, eu olhei para aquilo e disse assim: que é isto? E o gajo olhou para mim, não disse nada, assim aqui. Eu abri aquilo e tinha a caixa completamente arrebentada, ao ponto do insert lá dentro ficou empenado. Estás a perceber? Não era a caixa que estava arrebentada, o próprio insert vinha empenado, vinha dobrado. Por isso,
Opa, e quem é que tem culpa? Olha, a editora foi fantástica, o jogo é novo e trouxeram-me isto de volta, mas se fosse usado, como é que era? Se calhar a pessoa dizia, epá, mas eu também não tenho culpa disso, não é? Quer dizer, porque é que eu vou agora ficar com o jogo assim? Quer dizer, vais-me tu, ou ainda te vou pagar para tu me devolveres o jogo? Certo, certo. Não é? Quer dizer, Não é fácil resolver essa situação. pois, eu percebo. Eu acho que este mercado aqui dos usados ainda precisa de algum... Para se tornar interessante e justo, acho que precisa de algum trabalho. Nem todas as pessoas são como tu, Bruno, que vão ter esse cuidado e que vão ser corretas, no fundo, no final do dia com as pessoas. É isto que nós estamos a falar. E infelizmente... Não sei, já agora os nossos ouvintes podem partilhar se calhar algumas histórias menos felizes e criar até algum awareness do que é que isto é para outras pessoas também possam ter mais alguma atenção, ou até mesmo para sensibilizar algumas pessoas que se calhar pensaram que isto era uma coisinha de nada e prejudicaram outras pessoas e até pensaram que estava tudo bem, e se calhar não está. Eu acho que ainda precisamos de mais algum cuidado para o mercado dos usados. Não está tão bem, tão maduro como o mercado dos novos, como falamos no episódio anterior. Eu acho que nós mais uma vez conseguimos nos perder completamente na nossa conversa sobre jogos. Vamos para uma parte 3. Quase que dava, mas nós conseguimos, curiosamente, falar de aluguer de jogos que não estava aqui no tópico e nós conseguimos tocar nesse sem querer. Por isso, e com esta, eu acho que vou convidar-nos todos a avançarmos para a nossa rubrica. Aqui estamos para a nossa rubrica Jogos que dão que falar. Um momento no final dos nossos episódios em que cada um de nós fala sobre um jogo que de alguma forma está ligado ao tópico do episódio de hoje. Hoje falamos então sobre 3 jogos ligados ao tema de comprar e vender jogos de tabuleiro, nesta vez sobre a venda. Por isso, não sei, Bruno, é tentativa 2 do mesmo tópico, por isso o que é que traz tu para nós hoje? A forma como tu puseste a coisa só torna isto mais difícil, porque vai ser super forçado. Porque o jogo que eu vou trazer é o Imperial Steam 2021. Foi lançado pela Capstone Games e o designer é o Alexander Humer. Um jogo de 2 a 4 jogadores que dura em média 120 minutos e que tem como complexidade 4.10. Porquê é que eu trago este jogo? Eu trago este jogo porque enquanto eu estava a tentar ver um jogo que se enquadrasse neste tema, ou há um feeling que ao jogar este jogo eu senti na venda de jogos, porque neste jogo o que é que acontece? Nós somos capitalistas que na era da Revolução Industrial estão a planear e a estender a rede ferroviária ali no centro da Europa e estão a aproveitar essa rede ferroviária para construírem indústrias e fazer esse transporte de produtos para as cidades que necessitam desses produtos. E a verdade é que nesse jogo o dinheiro é muito, muito escasso. É muito escasso e aquilo que acontece é que nós temos forçosamente que vender um produto para reinvestir e continuarmos a jogar. E eu estava a pensar que eu ando a vender jogos para reinvestir em novos jogos. E foi a forma como eu consegui enquadrar este jogo no tema do episódio. Consegui? Não sei, foi o melhor que eu consegui fazer. Porque senão eu tinha que arranjar jogos de stock market ou qualquer coisa assim. Porque acho que não existem jogos sobre vender jogos ainda. Eu não me admirava que em breve houvesse também essa temática, a menos que já haja e eu não tenho conhecimento, também pode ser possível, mas este jogo estava eu a dizer, tem 4.10 de complexidade, mas não, para mim isso é um exagero. É realmente um jogo com muitas regras, é um jogo económico, já daqueles que não é para quem está a entrar no hobby ou nem pouco mais ou menos, mas que jogas uma vez e depois, na segunda vez, aquilo torna-se tão intuitivo. As regras até são simples e, apesar das várias exceções, são 10 ações que tu podes fazer. Vais fazer quase sempre as mesmas 4, 5 e as outras é só quando existe a oportunidade ou a necessidade de as fazer. Portanto, também não é difícil decorar as ações que podes fazer. E estás a construir uma rede ferroviária. Para isso precisas de recursos. Recursos que podem ser comprados a um mercado e a um preço brutal,
ou então tens que os produzir, mas para produzir tens que ter indústrias, as indústrias que custam dinheiro. Portanto, quase tudo vai-te fazer limpar o dinheiro. E só vais receber dinheiro quando consegues entregar aquele produto àquela cidade que necessita desse produto. E isso vai-te fazer entrar algum dinheiro que tu vais rapidamente reinvestir para continuares a tentar chegar mais longe, porque aquela cidade já está abastecida daquele produto, já não vai precisar mais, e por acaso é aquele produto que tu produzes. Portanto, se aquela cidade já não quer mais, tu tens que chegar um pouco mais longe, porque há cidades que também precisam disso, só que ainda não têm a conexão da rede ferroviária. E então andas numa de gasto para reinvestir. E pensei nisto na parte dos jogos, porque sim, eu posso tirar da minha carteira e é só gastar dinheiro, ou posso fazer dinheiro para reinvestir, e sem estar aqui a explicar mais sobre o que o jogo é, porque realmente é um jogo um pouco complexo. Acho que chega para perceberem a ideia, mas foi um dos jogos que o Pedro Silva, o autor do 28, considerou o melhor jogo de 2021. Ele aí está certamente enganado, porque sabemos que o melhor jogo de 2021 e de sempre é o Ark Nova, mas sim, eu percebo porque é que ele gostou muito do jogo. Eu gosto muito do jogo e ainda está fresco na memória, e portanto irá mais vezes à mesa nos próximos tempos. É uma boa recomendação para quem está a querer experimentar jogos económicos. Sim, Imperial senhor, Steam. sim, senhor. Imperial Steam, sim, senhor, sim, senhor. Começamos com força aqui, um bocado, esticaste um bocado o pescoço, mas lá conseguiste chegar, tiveste Teve de ser. Não, Foi deu, como deu, se deu. fazer. deu, ainda encaixou, Acho sim, que sim. senhor, sim, senhor. Miguel, passando a palavra para ti, que jogo traz tu para nós hoje? Ora, o meu jogo é bastante mais simples do que aquele que o Bruno trouxe. É um jogo de 2015, é o Cacau. É um jogo de 2 a 4 jogadores que o BGG diz que são 45 minutos, mas quer dizer, aquilo joga-se em meia hora, também não é por aí. É do Phil Walker Harding e em Portugal é publicado pela Devir. O Cacau, primeiro, porque é que eu trouxe o jogo? Porque é um jogo sobre plantar cacau ou obter cacau e depois vendê-lo para ganharmos moedas, e as moedas são os pontos que nós vamos que nós vamos ganhar para depois, obviamente, quem tiver mais no final do jogo ganha. O cacau trata então disso mesmo, ou seja, de ir buscar cacau, vender cacau. Ao vendermos cacau, estamos a ganhar moedas, estamos a ganhar pontos. Existem outras formas também de ganhar pontos com uns tiles de templos, há uns tiles de minas. Basicamente é um jogo, é um tile placement, né, em que cada pessoa tem o seu conjunto de tiles, e depois há uns tiles de mapa, vou-lhe chamar assim, que vão sendo adicionados, e portanto nós vamos sempre construindo o mapa à medida que o jogo se desenrola, e é isto. Quem tiver mais moedas ganha, e ganham-se muitas moedas a vender cacau, e é por isso que eu trouxe este jogo para o episódio da venda de jogos. Muito bem. Também me estiquei um bocadinho, sim, mas acho que também consegui. Também foi. Olha, eu ia-vos trazer um jogo, mas depois, durante a nossa conversa aqui no episódio, decidi trazer-vos outro por causa de uma história, e vocês já vão entender porquê. Eu hoje trago-vos um jogo de 2016 chamado Lorenzo il Magnifico. É um jogo de 2 a 4 jogadores, joga-se numa hora, 2 horas, acho que é mais 2 horas do que uma hora, mas pronto. É um jogo, não é um jogo muito pesado, mas também não é um jogo simples, ok? Um worker place, um dice worker placement, que não é os dados que nós pronto, eu acho que podemos chamar-lhe um dice worker placement, o valor dos dados é que influencia. O designer é Flaminia Brasini, Virginio Gigili e Simone Luciani, e a publisher é a Cranio Creations. Porquê é que eu vos trago esse jogo? Durante o nosso episódio, lembrei-me, este foi um dos primeiros jogos. Eu ia-vos trazer o primeiro jogo que eu comprei usado, ok? Mas em vez disso trouxe-vos outro que é curioso, que foi o primeiro jogo que eu comprei usado, para o qual faltava-lhe uma peça. Faltava-lhe uma carta. Pronto, este jogo
tem, e agora vocês vão entender porque é que isto é grave, é que este jogo tem 3 eras. Joga-se em 3 eras. E vocês têm cartas por cada era. Sendo que se faltar uma carta, vocês não conseguem jogar o jogo. Estão a perceber? Mas a primeiro setup que eu faço do jogo, e depois tem a parte engraçada, eu comprei o jogo chegou, e eu não joguei logo, porque pronto, não consigo jogar logo os jogos assim. Não, isto acontece. E pá, passar bué de tempo. E eu consegui metê-lo na mesa uma vez e estávamos todos, pá, estive a aprender o jogo, estávamos todos cheios de contente para o Daniel Alexandre deve-se lembrar desta história porque eu já lhe contei. Porquê? Porque eu preciso descobrir qual era a carta que me faltava para pedir à editora a carta. É que ainda para mais, aquilo não é fácil depois descobrir qual é a carta que te falta. Tu sabes quais são as que tu tens. O que pode dar uma lista um bocado longa para pedir. Então, olha, descubram qual é que falta. Eu sei que tenho estas e sei que falta uma. Por isso foi giro. Mas uma pessoa está a montar o jogo e dizem assim: meta assim, e depois vocês. A carta que falta é da terceira era. Por isso só dás pela falta disto quando estás a virar as cartas todas e falta uma. E diz: não dá, tem que dar. Então, e agora? Onde é que está a carta? Se calhar está aqui no meio das outras e enganamos-nos aqui em alguma coisa, não? Se calhar... Não, olha, falta mesmo. E agora? Como é que nós acabamos o jogo? Vocês estão a imaginar a frustração que é vocês terem feito o jogo e terem chegado ao fim e não conseguem acabar o jogo. Quer dizer, conseguem, inventam ali uma coisa e seguem. Foi um bocado o que aconteceu com o jogo. Mas pá, eu nunca mais me esqueci deste momento. E lembrei-me disto por causa de estarmos a falar das coisas menos boas de comprar os jogos usados. Depois tive que descobrir qual era a carta, pedir a carta à editora, e agora fica aqui para os nossos ouvintes, que não discutimos. O Bruno passou por este ponto um bocado ao passão, mas eu sublinho o ponto que é: felizmente, se o jogo não estiver fora de print e completamente impossível de se encontrar, as editoras são muito porreiras, mesmo que vocês tenham comprado o jogo usado. Vocês chegam e mandam um e-mail para a editora e quase sempre, se não sempre, a editora vai-vos mandar a peça que vos está a faltar, pede-vos para mandarem uma fotografia, pede-vos para mandarem qualquer coisa, assim, umas provas que vocês realmente têm um jogo, e vocês com isso mandam. E pá, eu até agora nunca tive problemas, inclusive pela própria DICE já ajudamos membros nossos a ir chegarem às editoras e a conseguirem ter as peças que lhes faltam ou que ficaram danificadas também, e que pronto, queriam ver substituídas. Também já o fizemos e as editoras são muito porreiras nisso. O meu conselho é só façam isso enquanto o jogo ainda existe estoque desse jogo nas editoras, porque senão dificilmente depois conseguem ter as peças que vos estão a faltar. No caso das cartas pode ser mais chato. A menos que seja uma peça daquelas super genéricas, tipo um cubo de não sei do quê, ou um meeple daquela cor, ou não sei o quê. Pronto, isso aí eles têm na boa. Sim. Mas se for uma coisa altamente específica, tipo uma carta, pronto, aí... Sim, não vou imprimir a carta para vocês, garanto-vos. Não vão, isso aí já foram. Mas pronto, este foi giro porque de todas as peças que possam faltar, faltar-vos uma carta num jogo para o qual jogam com todas as cartas, torna o jogo um bocadinho impossível. Mas pronto, era o jogo que eu tinha aqui para partilhar convosco. É o Lorenzo Il Magnífico, um grande jogo. Já agora, gosto muito do jogo, independentemente daquela primeira experiência não ter sido a melhor e ter aqui se calhar uma má memória da minha primeira experiência com aquele jogo. O jogo sim é mesmo muito bom. Para quem gosta do worker placements, então chega bem lá no topzinho. Pronto, e é todo o tempo que nós tínhamos. Vocês estiveram a ouvir o DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural. O meu nome é Marco Silva e em nome de toda a equipa, muito obrigado por terem estado desse lado a ouvir-nos. Pergunto-vos a vocês que dicas é que têm para partilhar com a malta sobre as vossas vendas, ou histórias que queiram partilhar também, como algumas que nós partilhamos. Se consideram ou não vender os vossos jogos, em que equipa é que vocês jogam, se é aqui na do Bruno ou na minha e do Miguel, se nunca venderam ou já venderam os vossos jogos. Deixem as vossas respostas no Facebook da DICE Cultural ou aqui no YouTube ou aqui no WhatsApp também, para continuarmos esta conversa viva. Podem usar o nosso e-mail, podcast@
dicecultural.org para nos mandarem ideias e feedback e comentários, estão à vontade. Se gostaram muito deste episódio, não se esqueçam de subscrever para não perderem nada do que nós fazemos para vocês e, claro, partilharem o link com os vossos amigos para nos ajudar a chegar até eles. Bruno e Miguel, muito obrigado mais uma vez por uma conversa muito interessante. Conseguimos falar 2 episódios seguidos sobre comprar e vender jogos, ao que eu sinto que se calhar tínhamos conseguido ir para um terceiro, mas vamos ficar por aqui. Eu tenho muito orgulho e algum medo deste achievement que nós conseguimos fazer. Por mim, podemos ir para o terceiro. Foi fácil. Sem mas vergonha. Terceiro, não sei. Tínhamos que pensar nisso. Fácil. Ai, malta, é um prazer e uma honra gravar estes episódios, este podcast convosco. Um enorme obrigado a todos vocês que estão desse lado a ouvir-nos e a apoiar-nos. Adoramos produzir este conteúdo para vocês. Muito obrigado por estarem desse lado. Aproveito para relembrar que a Dice Cultural continua a lançar muito mais conteúdo escrito e em vídeo. Sigam-nos a partir do nosso website, dicecultural.org. Tem os links para as nossas redes sociais e para o nosso parceiro, meusjogos.pt, o parceiro da Dice Cultural para todo o conteúdo escrito. Já sabem, se quiserem se juntar à nossa equipa da Dice Press, continuamos aqui com posições em aberto e a precisar aqui de mais voluntários para que vamos estar muito contentes em acolher na nossa família aqui de voluntários da Dice Cultural para nos ajudarem a produzir mais conteúdo escrito aqui para a Dice. Existem outras posições de voluntários, se quiserem também dar um saltinho ao nosso website dicecultural.org. Por nós, cá estaremos então para o nosso próximo episódio para falar menos é mais? Fica a pergunta. Vocês esperem até o próximo episódio e nós vamos responder essa pergunta. Até lá, malta. Muito obrigado por estarem, pela vossa companhia, por estarem desse lado, pelo vosso apoio. Boas jogatanas e até o próximo episódio, malta. Um grande abraço. Até à próxima. Tchau, pessoal.